Lula e o STF. Será que o voto sigiloso agrediria a carta, assustando os tolos? Vamos ver juntos aqui. Barulho provocado pela fala de Lula em defesa do voto sigiloso de ministros do Supremo é desproporcional e, na verdade, irresponsável. Certas lorpas decidiram tratar o presidente como se ele tivesse feito um daqueles ataques à democracia que notabilizaram o golpista que o antecedeu. O Lenny Streck também falou comigo que ele meio que concorda um pouco com esse argumento do Reinaldo. E, claro, alguns especialistas decidiram dar a sua contribuição ao erro. Será mesmo que a Constituição impõe a publicidade? Vamos ver. Opus-me à transmissão de sessões do STF desde o primeiro dia, tanto pior com a internet. A razão é simples. A medida do sucesso dessas práticas é a audiência. Ocorre que muitas vezes um tribunal tem que fazer o que as maiorias da hora não querem. Se os magistrados cumprem a sua missão, podem ficar expostos, como temos visto, a reações indesejadas e até violentas. Se cedem à pressão, aí quem perde é a justiça e, portanto, o conjunto dos brasileiros. Mas a transmissão despertou em muitos a vocação para o histrionismo. E não foi assim tão raro vermos a paixão pelo espetáculo tomar lugar da paixão pela lei. Vamos passar 80 likes, gente? Vamos aqui erguendo a nossa audiência. Há muitos anos defendo que não se conheçam as posições individuais. Temos que saber qual é a posição da corte e pronto. Sem expor ninguém. Foi o que disse Lula e ele está certo. Assim é, por exemplo, no Reino Unido, na França, na Austrália, na Holanda. Mesmo nos Estados Unidos, conhece-se a tese com a qual alinharam os membros do tribunal, mas não as minudências. E se dispensa o Big Brother das togas. O mandatário limitou-se a dar uma opinião e tem todo o direito de fazê-lo. Tentar comparar a sua fala e suas lives com pregações golpistas de Bolsonaro é uma vigarice sem limites. De resto, a tese que a carta impõe, a publicidade é falsa. Vamos ao que diz o inciso 9º do artigo 93. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença em determinados atos às próprias partes e seus advogados, ou somente a estes, nos casos, a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação. Também é o que dispõe o artigo 11 do Código de Processo Penal, a saber, artigo 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões sob pena de nulidade. Parágrafo único. Nos casos de segredo de justiça, pode ser autorizada a presença somente de uma das partes, de seus advogados, de defensores públicos ou do Ministério Público, meus queridos e minhas queridas. Vamos curtindo, vou compartilhando, vamos mandando superchat, gente. A gente tá com quase nada aí de superchats, precisamos da ajuda de vocês para a gente poder fazer bem aqui o nosso trabalho e todo mundo ficar bem informado. Isso só quer dizer, e tão somente isso, que inexiste julgamento secreto no Brasil. Aliás, inexiste nas democracias, porque tal segredo implicaria que nem mesmo a pessoa condenada saberia por que e como foi colhida pela punição. Isso lembraria o Tribunal do Crime Organizado. Julgamento público não é sinônimo de publicidade das sessões do tribunal ou de posicionamento de cada integrante da corte. É público porque é submetido às regras do Estado de Direito, não se trata de um arranjo entre privados. Será que se pode dizer que há julgamentos secretos no Reino Unido, na França e na Holanda? Seriam, pois, ditaduras comparáveis à Coreia do Norte, por exemplo? Isso é ridículo. Ainda que se só soubesse a decisão no final do tribunal, estar-se-ia cumprindo o inciso 9º do artigo 93 da Constituição e o artigo 11 do Código de Processo Civil. Um julgamento público e uma decisão fundamentada não são, em absoluto, incompatíveis com a decisão do tribunal em seu conjunto. Fala, Jona Dalva, obrigado pela ajuda, queridíssima. Pinguem superchats. Vamos aqui todo mundo ajudando a gente elevar essa live. Elizabeth Oliveira, bom dia. Bom dia a todos que estão aqui nos acompanhando. Quase 100 likes, gente. Vamos aqui para todo mundo ficar bem informado. Voltem aos dois diplomas citados. Em determinadas circunstâncias, a palavra públicos pode ter sentido mais restrito do que se entende usualmente, certo? Ainda que fosse, mas digamos que se force a barra para entender que é como dizem por aí, trata-se por acaso de cláusula pétrea? A disposição não poderia ser mudada por uma emenda? Lula emitiu, insista-se, uma opinião, não resolveu patrocinar uma PEC ou qualquer outro instrumento para mudar o que está em curso.
A verdade é que a extrema-direita que ronca e fuça e alguns setores da imprensa mais afetos à estridência oca do que ao debate, veem um STF hoje com poderes excessivos, gostariam de tolher a ação do tribunal. A simples conjectura de que a corte possa tomar decisões sem que seus integrantes estejam submetidos à patrulha lhe soou como uma ameaça àquilo que entendem por liberdade. Não por acaso, Arthur Lira, do PP, presidente da Câmara, assim se manifestou ao ser indagado a respeito. É difícil você avaliar a posição de outras pessoas sem você ter conversado com elas sobre. O que nós estamos vendo é um posicionamento firme de um monte de juristas, inclusive ex-ministros, muito contra. Você já tem uma Suprema Corte com muita visibilidade, agora você vai ver ela com muita visibilidade sem saber como é que estão votando. O princípio da transparência, que é tão exigido no televisionamento das decisões, vai ficar ofuscado. Mas longe de mim saber quais são os motivos que foram tratados para dar uma declaração como essa. Mas o Lira foi maldoso, hein, Reinaldão? Não tá muito certo isso aí, não. Queria ouvir essa afirmação da boca do lavajatista Fachin, né? Nota-se que não expressa exatamente uma opinião entusiasmada sobre o Supremo. Tem lá a sua graça, o arquiteto do orçamento secreto, e evocar as questões de transparência. De resto, sugere que motivos que foram tratados para dar uma declaração como essa. Não há conspiração nenhuma. Quem dera, não é? Também a distribuição de emendas fosse submetida ao artigo 37 da Lei Maior. A administração pública direta e indireta de qualquer um dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Encerro. Tratou-se apenas de uma opinião, diz o Reinaldo Azevedo. São muitas as democracias em que a sociedade fica sabendo do posicionamento da corte sem que os ministros sejam expostos. O sigilo não agrediria o que dispõe o inciso 9º do artigo 93 da Constituição, uma vez que o julgamento continuaria público. Questões que realmente mobilizam a opinião pública poderiam até ser televisionadas, com a manifestação do Ministério Público, advogados, etc., mas não a votação. A sociedade e a contenção de ânimos ganharia com deliberações da corte sem detalhamento voto a voto. Os reaças podem ficar tranquilos, isso é tão bom que não vai acontecer. E uma última observação, aos que se opõem ao governo poderiam pelo menos arrumar uma agenda alternativa para combatê-lo. Evitariam assim a escandalização do nada. Reinaldo escreve muito bem, pensa muito bem, faz sentido isso que ele diz, mas ainda assim eu não concordo. Eu não concordo por uma questão de contexto. O Lula estava num podcast dele, nós vimos ao vivo ontem, ele estava indo muito bem no podcast, falando muito bem sobre os assuntos. Essa questão do Zanin tá pegando nas redes sociais, virou uma guerra entre o Gregório do Vivier e o 247, uma guerra vergonhosa que o 247 está incentivando. E o Lula está pressionado sobre essa questão do Zanin, e do nada ele falou sobre isso sem nem o Marcos Uchoa perguntar. Eu acho que o erro está nesse, não necessariamente na fundamentação, que o que o Reinaldo está falando faz sentido. A gente deveria diminuir a exposição do judiciário, sem esconder necessariamente o que foi julgado, o que foi decidido. Esse sensacionalismo ninguém ganha com isso, mas a corte ela tem que ser cobrada também sobre os privilégios que ela tem. É um debate, eu acho que é um debate válido, eu acho que o Lula tem uma opinião interessante, apesar de eu ter achado errado o contexto ali em que ele coloca aquela opinião. Mas basicamente é isso, meus queridos e minhas queridas.